Estamos aqui com mais um Direito Simples Assim, o nosso podcast tão esperado por vocês. Se você gosta do nosso podcast, inscreva-se no canal, curte aí, compartilhe, porque aqui só sai coisa boa. Siga-nos também nas nossas redes sociais, no Instagram, no Facebook, tá? Não deixa de acompanhar a gente, não. Hoje a nossa mesa está aqui composta pelo Vinícius Ayala, a Morgana Gonçalves, e eu, Rosane Ferreira, né? E nós temos aqui uma convidada muito especial, que é a doutora Ana Flávia Salles. Hoje a gente vai conversar sobre o juizado especial, né? A doutora Ana Flávia Salles, ela é especialista em direito civil, ela é mestre em processo, especialista em direito civil, é professora universitária, é mediadora do CNJ, mediadora extrajudicial do CNJ e é advogada. Então, é uma pessoa, ela é muito especializada, ela tem muitos artigos científicos publicados e tem livro também. Então, é com muita alegria que a gente te recebe aqui, doutora Ana Flávia. Seja muito bem-vinda. Obrigada, pessoal. Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês, com o Vinícius Ayala, com a Morgana. Tá faltando a Tamara, né? Tamara, o Cláudio. Pois é. Então, um beijo para eles aí. Que tenha uma próxima vez a mesa esteja mais cheia aí com a gente, né? Hoje a gente vai falar sobre o juizado especial. Olha só. Ele é criado a partir da Lei 9.099 do ano de 1995, 26 de setembro de 1995. 30 aninhos. E até hoje, 30 anos de vigência, e até hoje tem um monte de situações dentro do juizado especial que a maioria das pessoas desconhece. Inclusive operadores do direito. Verdade. Dói falar isso, mas inclusive operadores do direito, né? Desconhece uma série de detalhes que tem na lei. Então, a doutora Ana Flávia, ela vai conversar com a gente sobre isso, porque ela inclusive escreveu agora um livro, um e-book, que ainda não está publicado, será publicado em breve, sobre juizados especiais. Falando de uma maneira bem simples, bem clara, para que todo mundo possa entender. Né? As pessoas que vão ser aquelas que vão fazer uso do juizado especial e os operadores do direito que vão usar essa ferramenta, o juizado como ferramenta para alcançar os interesses dos seus clientes, né? Então vamos lá, Ana Flávia. Explica para a gente o que é o juizado especial e quais são as demandas atendidas por ele. Então, vamos lá. O juizado especial, ele é um órgão do judiciário. Ele é um órgão julgador. E qual que é o objetivo dele? Ele foi criado com uma competência específica. Qual é essa competência? Julgar causas de menor complexidade. Mas aí o que vem a pergunta, né? O que são essas causas de menor complexidade? Eu tenho 3 critérios para avaliar. O primeiro critério que eu avalio uma causa de menor complexidade é o valor dela. Então, todas as vezes que eu tiver diante, por exemplo, uma ação de cobrança, um acidente de trânsito, que o meu valor ali da condenação, o valor da causa, seja de até 40 salários mínimos, em tese, eu posso propor a ação perante os juizados especiais. Outra situação, e aí é bom aqui até reforçar esse ponto, porque teve uma lei que foi publicada agora, né, em setembro, recentíssima, que confirmou ali um dispositivo do CPC em relação aos juizados especiais, é lembrar que eu tenho algumas causas que, independentemente do valor delas, elas podem ser propostas perante o juizado especial. Quais são essas causas? São aquelas demandas, e aí quem vai lembrar disso, né, é o estudante de direito, é o advogado,
que está lá no artigo 275, inciso 2, do CPC de 73. Aí você vai me falar, mas está em vigência ainda? Tá, porque existe a regra do 1063 do Código de Processo Civil de 2015 que fala que aquelas causas lá serão propostas no juizado até que uma lei específica trate sobre o assunto. Então, o que acontece agora em setembro? Agora em setembro é publicada uma lei que reafirma a competência do juizado para essas ações que estão tipificadas lá no artigo 275, inciso 2 do CPC. Então, independentemente do valor da causa, aquelas ações que estão elencadas ali, elas podem ser propostas perante juizados especiais. Vou dar um exemplo aqui, porque tem muitas lá, mas eu vou mostrar para vocês que são mais corriqueiras. Por exemplo, uma ação de cobrança ao condômino de quaisquer quantias devida ao condomínio. Havia, inclusive, muito questionamento se era possível ou não. Agora, essa lei aqui, veio aqui e resolveu. Clareou isso, né? Resolveu essa questão. Outra situação, ressarcimento de danos causados em acidente de veículo terrestre. Então, independentemente do valor, é um acidente de trânsito, veículo terrestre, a ação pode ser proposta perante o juizado. Mas só um detalhe, essa ação aqui, ela é entre a vítima e o causador do dano. Então, por exemplo, eu não posso propor uma ação chamando a seguradora aqui. Tem que ser a vítima e o causador de dano, veículo terrestre. Por que eu estou falando isso? Porque no próprio dispositivo, lá eu tenho uma situação de cobrança de seguro relativamente a danos causados em acidente de veículo, ressalvados processos de execução. Então, essa cobrança de seguro, aqui eu chamo a seguradora. Mas aqui, nesse caso aqui, é segurado contra seguradora. Então, aqui, ele não restringe a veículos terrestres, ele abre. Então, por exemplo, um acidente de jet ski, eu posso chamar aqui a seguradora, mas eu não posso aqui entre vítima e causador. Entendi. Né? No acidente de trânsito, como no acidente de trânsito. No acidente de trânsito, eu consigo aqui falar que é vítima e causador. Mas no acidente de jet skis, por exemplo, eu tenho que chamar lá só a seguradora. Perfeito? Então, exemplo um dos exemplos que são mais corriqueiros nos juizados são essas. E o terceiro critério, que é o critério misto, que eu vou juntar tanto o valor da causa quanto a matéria. Então, exemplo, nas ações aqui de despejo para uso próprio, então eu proponho uma ação de despejo para uso próprio, aí eu tenho que observar o valor da causa, se for até 40 salários mínimos, eu posso propor ação perante juizados especiais. E a segunda situação são as ações possessórias, que também, considerando o valor da causa, até 40 salários mínimos, elas podem ser propostas perante juizados especiais. Ok? Aí, no caso, então, vamos lá, só para clarear para o pessoal que está ouvindo a gente. Eu posso distribuir no juizado especial ou eu sou, nesses casos todos que você colocou aí, eu sou obrigada a distribuir no juizado especial? É faculdade. Então eu posso mesmo. Aí a questão, ela vem um pouquinho mais à frente, eu explico por quê. Né? Essa faculdade aí, tá? Daqui a pouquinho eu toco nesse ponto para vocês. Mas é uma escolha. Eu posso propor ação perante juizados especiais ou eu posso propor uma ação que a gente chama de justiça comum. Né? Aí tem algumas diferenças aí que a gente vai tratar sobre isso. Vocês estão entendendo, gente? Para vocês poderem usar o juizado especial, a gente tem que ter essas informações, né? Então vamos prestar atenção, porque vou te chamar de doutora, não. Ana Flávia vai clarear muita coisa aqui na cabeça da gente. Presta bem atenção aí. Vai lá, Vinícius, acho que você quer falar umas coisinhas aí. Então, eu queria perguntar, seja bem-vinda, Ana, né? Obrigada. A gente já se conhece há muito tempo. E uma coisa uma questão que eu queria perguntar, que é muito diferente quando a lei foi criada, foi a questão da não necessidade de um advogado. E eu gostaria de fazer algumas perguntas nesse sentido, porque chama bastante atenção, né? A primeira pergunta é, a presença, ou seja, você não está sendo assistido por um advogado.
o juizado especial consegue atingir o seu fim, ou seja, sem a presença do advogado, eu distribuir a ação, aí tem a termação, né, que você vai lá e você que faz a reclamação. Você acha que sem essa presença do advogado eu consigo atingir a justiça do que eu estou pedindo? Pois é. Esse é um ponto bastante delicado na lei e a gente chama muito atenção para essas questões, sabe? Quando o juizado especial, a lei do juizado especial ela é criada, ela vem aí com um slogan, né? Desafogar o judiciário. Então, eu desafogo o judiciário e coloco ali que as pessoas elas podem resolver os seus problemas por si só, né? Na minha opinião, aqui é o Estado lavando as mãos, né? Em vez dele ali, né, que ele teria que oferecer ali assessoria, né, defensoria pública para todos os cidadãos, em vez dele fazer isso, ele cria um órgão e fala assim, ó, resolva aí seus problemas, né? Esse é o primeiro ponto. E aí, vamos lá nas questões técnicas e vamos lá nessa sua pergunta, vai desaguar aí a minha explicação vai desaguar aí numa resposta para você. Primeiro ponto, o que a lei fala? E aí as pessoas também se equivocam em alguns detalhes. A propositura de uma ação perante o juizado especial, sem a presença do advogado, o valor da causa não pode ser superior a 20 salários mínimos. Esse é o primeiro ponto. Ainda que o valor da causa possa ter 40 salários mínimos, litigar sem advogado esbarra aí nesse limite aí de 20 salários. Esse é o primeiro ponto. Só que a gente tem um entendimento do FONAGE que fala o seguinte, ainda que a sua causa seja superior a 20 salários mínimos, você pode propor a ação sem advogado. Se você conseguir fazer um acordo, que é o primeiro ato processual ali, depois da distribuição da ação, depois da distribuição da sua petição inicial, melhor dizendo, aí, se você fizer um acordo, ok. Mas se não houver um acordo, a partir dali, a presença do advogado ela é obrigatória. Tá? O enunciado do FONAGE é o enunciado 36 do FONAGE diz isso. Mas explica pra gente o que é o FONAGE antes. O FONAGE é um Fórum Nacional de Juizados Especiais. Perfeito, Tamara. É um encontro anual que os juízes, os juizados, eles fazem para ali discutir temas comuns. E o que eles fazem? Eles criam ali alguns enunciados para se aplicar naqueles casos concretos que vão sendo julgados ali rotineiramente, tá? Então, vamos lá. Primeira pergunta sobre a questão do advogado. Entendo eu que essa regra ela é inconstitucional, quando ela permite ali o que nós chamamos, abre aspas, do jus postulandi, a pessoa postular sem advogado. Por quê? O que nós temos aqui? Imagina que uma parte está representada por um advogado e a outra não. E eu não estou pensando numa parte totalmente hipossuficiente, não. Pensa no médico. Pensa no engenheiro. Era até uma pergunta que eu ia te fazer, que é o que eu faço? Era uma pergunta que é o que eu faço? Tudo bem, eu vou sem advogado. Mas e quando a outra parte está com advogado, que aí já há uma discrepância entre a qualidade da defesa ou do que você vai fazer, como é que eu posso agir nesse quesito? Você pode até aproveitar e responder. Pois é, exatamente. Então, quando eu tenho esse desequilíbrio, né, é o que nós chamamos em direito de quebra da isonomia, quebra da igualdade, né? Eu tenho um desequilíbrio, uma parte tem advogado e a outra não. E aí eu digo, ainda que seja um médico, um engenheiro, uma pessoa bem instruída, ela não tem a capacidade técnica que o advogado tem. Eu só tenho ampla defesa quando eu tenho uma defesa técnica elaborada por um advogado. Só existe defesa técnica quando eu tenho um advogado ali representando a parte. Não é à toa que a própria Constituição fala que o advogado é essencial de administração da justiça. Mas vamos lá na sua resposta. Pois bem, a lei, lá no artigo 56, ela fala que os juizados especiais, né, na verdade, que deve ser criado em âmbito de juizados especiais, curadorias e serviços de assistência judiciária, com a finalidade de assegurar o pleno exercício e direito de ação das partes. Contudo, a gente sabe que isso não é uma realidade. Nós não temos essas curadorias implantadas em âmbito de juizados especiais para aquela parte, no cível, é claro,
ela ser devidamente representada. Então, a lei, ela fala, mas, na realidade, a gente não encontra isso, não existe isso na prática. Mas outro ponto também que pode acontecer é que se o juiz identifica, naquele caso concreto, que uma das partes ela está representada por um advogado e a outra não, ele pode ali recomendar que a parte que não está representada por um advogado, que ela ali contrate um advogado para fazer a sua defesa. Mas ele pode só recomendar. Ou seja, não tem um defensor público Não disponível que naquela hora eu posso chamar para me defender ali, naquele momento que uma das partes está com o advogado e a outra não. Não existe. A lei fala da implantação dessas curadorias, mas na prática existir, mas não existe. Isso. 30 anos depois. Ainda não temos. Não temos. Da É prática. isso. Da prática. Ou seja, na verdade, pelo que você está falando aqui, a presença do advogado é fundamental. Ou seja, não se recomenda que se faça isso. Não se recomenda. Né? Então, ou seja, pode haver um problema maior se a gente tem sem essa paridade de armas, né, que o direito gosta de falar. Quer dizer, que o processo faz, né? E então não recomendável. E também que se você fosse corre o risco de você distribuir a ação, você fazer a termação, chega lá, a outra parte está assistida. Geralmente, lembrando que nos juizados a gente tem muita demanda de direito do consumidor contra empresas que geralmente tem, né? Então, assim, é você ali contra do outro lado, um advogado já especializado contra uma operadora de telefonia, por exemplo. Exatamente. Então, não se recomenda. Não se recomenda. Isso aqui é um exemplo prático. Chegou uma vez para mim uma pessoa e me falou assim... A gente adora esses causos, porque... Ô, Ana, aqui a gente Vamos toma tomar um café. cafezinho? Se quiser um cafezinho. Eu gosto de café. Eu quero café. O que acontece? Teve uma situação de uma pessoa que me contou, toda feliz, né? Eu propus uma ação contra, acho que foi uma empresa de turismo, alguma coisa assim. Parece que ela teve um problema na viagem dela, tava ela e a mãe. Eu consegui a indenização no máximo. Tava toda feliz. 20 salários mínimos. Eu falei, tá, 20 para você e 20 para sua mãe, né? Não, 20 para os dois, para as duas, porque é o máximo para as duas. Eu falei, não, o máximo seria 20 para uma e 20 para outra. Tá vendo a diferença? Tava sem advogada, ela não sabia, ela aceitou aquele acordo e ficou por isso mesmo. Já que eles... Saiu 10 para ela e 10 para a mãe. 10 para mãe. Já que tá oferecendo no máximo, vou aceitar, porque não vou conseguir coisa melhor. Só que ela não tinha essa capacidade técnica de entender que como deveria ser para uma e para outra. Máximo para cada uma, Para cada um. E até é bom reforçar esse tema. Quando eu falo de valor da causa, se eu proponho ação em litisconsórcio, o que é litisconsórcio? Várias partes numa mesma ação. Eu e o Vinícius somos autores numa ação contra, por exemplo, uma empresa de telefonia, né? O valor da causa, ele considera o valor da causa para o Vinícius até 40 salários mínimos e 40 salários mínimos, até 40 salários mínimos para Ana Flávia. Entendi. Né? Então, só 2 gotinhas. Então, tem esse detalhe. Então, se você não sabe identificar esses detalhes, como é que você faz uma defesa plena? O direito dessas duas, ele foi devidamente resguardado? Tutelado? Não foi. Não foi. Não foi. Isso é verdade. Ó, cafezinho aí. Ana, e você... de discussão jurídica de mineiro. O café com pão de queijo. Ana, você iniciou falando que as causas têm que ser de menor complexidade. Isso inclui, eu posso solicitar perícia no juizado especial? Não posso? Nessa complexidade, aceita a realização de perícia? Não aceita? Existe uma inverdade muito grande. Muitas pessoas afirmam, não cabe prova pericial nos juizados especiais. Isso é mentira. Né? Isso é uma afirmativa que não é verdadeira. A prova pericial, ela é cabível em âmbito de juizados especiais. É possível, sim, ter a perícia. Contudo, eu tenho que analisar o procedimento em si para a gente poder tratar sobre esse tema. Como que eu posso afirmar
que cabe a perícia nos juizados pensando num procedimento tão célere, tão rápido, né? Porque a lei veio para trazer um procedimento muito acelerado, eu posso dizer assim. E se eu pensar numa prova pericial lá do processo civil, o que eu tenho? A perícia, ela é um ato complexo, depende de exame. Imagina uma perícia médica, por exemplo. Então, depende do médico ir lá, periciar. Às vezes é mais de um encontro. Ele tem que elaborar um laudo. Nesse laudo, as partes vão manifestar. Eu tenho ali os técnicos que acompanham as partes para poder analisar aquele laudo. Então, é algo muito complexo e algo muito demorado. Às vezes, marca-se uma perícia, o procedimento fica paralisado ali para aquela perícia acontecer, às vezes 1 ano, porque é um ato complexo. E essa complexidade, ela não é absorvida pela Lei 9.099. Mas isso não quer dizer que a perícia não possa acontecer. É cabível, sim, em âmbito de juizados especiais, a perícia que nós chamamos de perícia informal. Eu até costumo dizer de perícia simplificada, porque aí eu lembro do princípio da simplicidade, né? Como é que seria essa perícia, né? Como que eu sei que no meu caso concreto, que o meu caso concreto pode ser julgado perante os juizados especiais e eu possa pedir essa perícia? Eu tenho que identificar o objeto que será periciado, o fato que deve ser esclarecido. Então, eu gosto de dar um exemplo, esse exemplo está até lá no meu e-book, né? Que eu falo assim, imagina a seguinte situação. É proposta uma ação ali pedindo uma reparação de danos em razão de má prestação de serviço. Essa má prestação de serviço, ela se deu por quê? Ela se deu porque o pintor automotivo, segundo o autor, fez uma pintura mal feita. E o juiz tem que saber se essa pintura ela aconteceu de forma mal feita mesmo ou é um desgaste natural. Ali, está manchado por um desgaste natural. O juiz, então, ele pode intimar um pintor automotivo, chamá-lo para uma audiência e na audiência ele esclarecer. Talvez através de fotos, por exemplo, falar, olha, isso aqui é o quê? Má prestação de serviço ou é aqui desgaste pelo tempo? Percebe como é algo simplificado? Numa audiência eu consigo resolver tudo. Diferentemente de uma perícia complexa, demoraria ali 6 meses, 1 ano. Então, o que eu tenho que observar? Cabe perícia em âmbito de juizados especiais? Cabe. Desde que a perícia, ela vá ali analisar um fato, um objeto que não necessite de ser um ato complexo. Por isso que a gente fala que é uma perícia informal, uma perícia simplificada. Ô, Ana, e outra coisa, por quantas audiências provavelmente eu teria que passar no decorrer desse processo no juizado especial? No máximo 2, tá? Eventualmente, se eu depois do processo de conhecimento ali, talvez numa fase de execução, pode ser que exista uma audiência de conciliação ali. Mas é muito raro. Geralmente é o quê? O réu ele é citado para comparecer a uma audiência de conciliação. Isso. Se eu faço ali a conciliação, já tem a sentença. Já acabou ali. Acabou ali. Encerra-se o procedimento. Agora, se não tiver, prossegue. E aí, se eu tiver provas orais a serem produzidas, ouvir uma testemunha, o depoimento da parte, ou um perito, por exemplo, marca-se uma audiência de instrução e julgamento. Mas se não precisar de produzir prova oral, produzem-se as provas documentais ali, eu já vou depois já para a sentença. É algo muito rápido mesmo. Isso é bom. É o objetivo do juizado, é isso, né? Rapidez. Ana, e a questão lá dos juízes leigos? Isso para os advogados hoje está sendo terror. Explica pra gente um pouquinho essa questão. Por que está sendo terror? O que acontece? O juiz leigo, ele nada mais é do que um assessor do juiz. Ele está ali cumprindo a função de um assessor, né? Ele não é juiz. Então,
Ele tem algumas funções que a lei pode dar essa função para ele, que às vezes um assessor do juiz não teria, né? Então, ele pode, por exemplo, conduzir um procedimento, ele pode ali participar das audiências, conduzir as audiências, tanto a audiência de conciliação como a audiência de instrução e julgamento. Ele pode até proferir atos decisórios. Contudo, esses atos decisórios, eles têm que ser ratificados pelo juiz. Eles têm que ser homologados pelo juiz. Então, se ele profere uma decisão que o juiz entenda que não é adequada, o juiz vai ali modificar aquela decisão. Ele vai ali alterá-la, né? Mas ele tem aí essas funções que um servidor aí do judiciário, como um todo, também teria. Pensem num conciliador, num mediador ali, na audiência de conciliação ou mediação. Ele vai ali atuar, faz a ata ali, quem vai assinar aquela ata é o próprio juiz. Ele pode até assinar, mas o juiz também vai assinar aquela ata. Só um ponto importante. É interessante que a lei dos juizados especiais, ela fala que o quê? O que é necessário para a pessoa ser juiz leigo? Isso é legal porque às vezes muitos alunos me perguntam, muitas pessoas me perguntam, né? O que eu posso fazer para ser um juiz leigo? O juiz leigo, ele não passa por aquele concurso igual o juiz togado, não. Né? Aquele concurso de provas, de títulos, de fase e tudo mais, não. Ele passa por um processo seletivo que é ali conduzido pelo próprio tribunal. Geralmente, esse processo seletivo é um processo seletivo de provas, tá? Provas e títulos ali. A lei, ela fala, a lei dos juizados, fala que para ser juiz leigo, a pessoa tem que ser formada em direito e ter 5 anos de experiência. Só que não é 5 anos, tá? Nós temos a resolução do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, que diminui esse tempo para 2 anos. Então, basta que a pessoa ela seja ali formada em direito e ali comprove 2 anos de experiência. E ele vai passar por aquele processo seletivo ali que foi desenhado por aquele tribunal, tá? E aí, esse juiz leigo aí, né, ele fica, no momento em que ele está, uma vez que ele é recrutado, ele não pode ali exercer a advocacia naquela comarca. Mas ele poderia exercer a advocacia em outra comarca? Poderia, sem problema algum, tá? Não é impedimento. O impedimento é só naquela comarca onde ele está exercendo a função de juiz leigo. E aí, para quem, né, gostaria de ser juiz leigo, dê uma olhadinha no site dos tribunais. Lá, todo dia, ali aparece para uma comarca, ali, recrutamentos para juiz leigo. Tá? E até a experiência para quem quer ser juiz, né? É legal. É um tempo limitado, né? Fica como juiz leigo por um tempo limitado. Por um tempo limitado. Aí o edital vai prever. Beleza. Ô, Ana, saiu a decisão do processo. Né? E aí? Aí a pessoa quer recorrer dessa decisão. Que até então, o processo foi sem custo nenhum. A gente não falou sobre isso, né? Até aí o processo foi sem custo nenhum. E agora, na hora que vai recorrer, ela tem que pagar? Pois é. Um ponto importante, né? Uma diferença também do juizado especial para a justiça comum é que para eu propor a minha ação, inicialmente eu não tenho que pagar custas processuais. Se eu for para a justiça comum, por exemplo, nos requisitos para o juiz admitir a minha petição inicial tá lá o pagamento, né, das custas processuais. Ana Flávia, na justiça comum, eu posso pedir justiça gratuita? Posso. Hoje, né, de acordo com a lei, eu posso pedir a justiça gratuita, desde que eu assine ali uma declaração de próprio punho, mas eu tenho que comprovar a minha insuficiência de recursos, né? Então, eu tenho que trazer ali, demonstrar para o juiz que uma vez que eu vou arcar com aquelas custas do processo, eu coloco em xeque ali a minha subsistência e a subsistência da minha família. Então, isso tem que ser comprovado para o juiz conceder o que nós chamamos de justiça gratuita, tá? Esse é o primeiro ponto. No juizado especial, eu proponho a minha ação e, inicialmente, o quê? Eu não tenho que pagar custas processuais, as custas iniciais, as custas do processo. E aí, 2 pontos importantes.
E aí o juiz julga improcedente o meu pedido. E eu estou sem advogado, né? Porque até então estou sem advogado, ou com advogado, não interessa, julgou improcedente o meu pedido. E aí, para recorrer? Para recorrer, eu tenho que pagar todas as custas da primeira instância, que nós chamamos, da primeira fase do processo, mais as custas recursais. Por isso que é bem carinho recorrer no juizado, porque eu pago todas aquelas custas iniciais, né, do procedimento naquela primeira fase, mais ainda as custas recursais. Esses valores, o valor dessas custas não vai estar linkado ao valor da causa, não? Eu não me lembro. Tá linkado? Eu acho que não, tá eu não. acho que tá. Acho que ele é geral. Ele é geral. Ele é geral. uma taxa específica. Eu não lembro. Eu cheguei a Não, olhar. não é linkado, não. Não é linkado, não, né? Uns R$800, de 700 a 800 reais, Isso. mais ou menos, independente do valor Já da tá causa. isso tudo? Bom, isso porque mesmo. eu recorri recentemente e eu tava no valor, então só pra você saber, no valor máximo, né, eu tava já com a ação, que era o valor máximo do sei, porque eu juizado, sempre ganho, e foi entendeu? uns 800 e... Ayala, eu não Aí, sei, porque eu sempre ganho. Pois é, nós tivemos que recorrer. Mentira, gente. Conseguimos na segunda instância, mas foi isso mesmo, Eu uns sei 800 como é. e tantos reais, e só pra saber, porque já tava no valor máximo do juizado, então só pra você saber, o máximo você vai pagar é uns 800, quase 900 reais. Mas eu acho que independente do valor da causa é o Não mesmo. varia. Eu acho que não varia. Taxa, É uma taxa é específica, uma taxa né? que vai alcançar o valor do que teria que ter sido lá no início, mais o valor do coisa. Aí, nesse caso, então, valeria a pena, independentemente de qualquer coisa, tô entrando na primeira fase no juizado especial. Já vou entrar com a minha declaração de pobreza e já vou pedir justiça gratuita ali. Pode. Mas a justiça gratuita ela pode ser requerida também em fase recursal. Pode. A parte ela pode ali distribuir, interpor o seu recurso e abrir uma preliminar ali requerendo a justiça gratuita. Tá? Isso é possível também, não tem problema algum. De fazer isso na hora do recurso. Na hora do recurso. Existe entendimento jurisprudencial, entendendo que é possível. Né? Se houver ali o indeferimento, vai intimar a parte para fazer esse recolhimento. E aí, só um detalhe. Eu propus a ação sem advogado. Se eu for recorrer, eu preciso estar ali representado por um advogado. Então, são dois pontos importantes. Na fase recursal Na fase não é recursal. possível não estar assistido por advogado. Gente, na verdade, Vendo. para ajuizar sem advogado, é só se você já tiver certeza que você vai fazer acordo perante o juiz, ali na primeira fase. Porque essa coisa de, não... É incoerente, não é? É incoerente. É incoerente. Veja bem, a pessoa foi sozinha, ela foi sozinha, o outro lado com advogado, ela não teve as mesmas possibilidades de se defender naquele processo, vai ser julgado improcedente o pedido dela, porque ela não tinha a igualdade de condição com a outra parte, e aí ela vai ter que, para recorrer, vai ter que pagar custas, vai ter que contratar advogado. Incoerente demais, gente. E outra questão que eu acho muito interessante essa discussão... Um posicionamento meu, um pensamento meu, eu acho. Não, e outra coisa, Rosane, que é muito complicado é o seguinte, se eu for distribuir a ação, o funcionário que vai pegar a minha declaração, fazer a termação, ele vai traduzir um pouco aquilo que eu estou falando para um pedido. Mas não é a mesma coisa de um advogado fazer a petição, onde que eu vou ressaltar, onde que eu vou trazer argumentação jurídica, trazer os pedidos, trazer disposição legal, jurisprudencial. Isso não é feito na termação. A termação é só feito pedido. Olha, eu levei o carro na oficina, aqui, o que você tem de prova aí, meu amigo? Aí ele coloca lá a nota fiscal e o cara foi, consertou o carro e não ficou bom. Entendeu? Então, assim, o máximo é isso. Agora, trazer todos aqueles critérios é mais complicado. Entendeu? E esses recursos, assim, tá? A gente sabe que quando vai fazer o recurso no juizado especial, não vai direto pro Tribunal de Justiça na parte, né? Você vai fazer para uma turma
de juízes de primeiro grau, que vai ser a turma recursal, né? Exato. Que vai julgar isso. E para os tribunais superiores? Se eu ainda não fiquei satisfeita com a decisão dessa turma recursal. Pois é. Primeiro ponto. Uma vez que não há aí concordância com relação à decisão, o recurso chamado, a gente denominou, né, a jurisprudência denominou como recurso inominado, né, porque a lei não dá nome, fala recurso. E aí a jurisprudência, a doutrina, denominou esse recurso como recurso inominado. Quem julga são os juízes de primeira instância, lá da Justiça Comum, né? E eles são convocados ali para fazer parte dessa segunda instância, que é essa turma recursal. O que acontece? Uma vez que continua ali a discordância em relação a essa decisão, existe um tipo de recurso só, que é o recurso extraordinário para o Supremo Tribunal Federal. Mas aí até o Vinícius Ayala pode até falar melhor do que eu, né? Que ele é constitucionalista aí. É muito difícil ali... Praticamente impossível. Só para não falar 100%, né? Praticamente. Levar uma questão dali para o Supremo Tribunal Federal, porque eu tenho que demonstrar o quê? Teria que ser uma violação, assim, flagrante à constitucional. lei constitucional. Com certeza. Aí fica difícil. Quer dizer, é uma justiça que não é justiça, né, gente? Fala que é... É tudo muito romantizado na lei, mas na prática... Quando a gente abre esse procedimento e mostra que como a gente consegue visualizar que não é uma porta aberta para o cidadão. Não é uma prova aberta, ou não é ali o judiciário aberto para o cidadão, não. São vários entraves. Quando a Rosane coloca ali, né, não é nem discordância, eu posso dizer a angústia dela em relação à interposição do recurso, que a parte já fica ali, né? Como é que eu vou fazer? Como vou fazer? A gente vê que há um entrave, né? O judiciário não está aberto para receber a parte, muito pelo contrário. Eu acho que talvez essa limitação pela simplicidade faz com que a gente corte qualquer questão complexa. Então, assim, tem que ser simples o direito que você está buscando, que você consiga provar de pronto, que não seja de um valor muito grande e pronto, encaixou. Se você sai um pouquinho disso, o sistema não te dá a resposta. Não te dá. Gente, o nosso tempo já está assim... Já está aqui bem no finalzinho, Vinícius. Então, vou acelerar aqui. Só uma pergunta, já que você está falando sobre questão de recurso. Nós sabemos que o juiz ele não dá somente a sentença, ele pode dar alguma decisão durante o processo. Geralmente, num processo normal, num processo comum, né, eu poderia, de uma decisão do juiz que não fosse a sentença, caberia, por exemplo, um agravo, ok? Na justiça comum, sim. Na justiça comum. No procedimento comum, sim. E no juizado? Pois é. Quando o juiz faz alguma coisa lá, já dá uma decisão antes da sentença que me prejudica de alguma forma ou que eu tenho que recorrer, como que eu faço? Pois é. Aí o apressado vai dizer: é irrecorrível a decisão interlocutória. Mentira. Mentira. Eu não posso recorrer naquele momento. Mas quando o juiz proferir a sentença lá na frente, se aquela sentença me foi desfavorável, quando eu for recorrer da sentença, eu posso também recorrer dessa decisão interlocutória. Mas eu não consigo recorrer imediatamente. Imagina uma tutela antecipada, uma tutela cautelar. Não é possível. Né? Eu tenho que deixar o processo correr. Você tem que deixar correr. E não caberia um mandado de segurança? Pois é. Mas aí é bem complicado. Teria que ser um direito líquido certo. É aquela coisa, teria que ser flagrante, né? Muito específico. Existe previsão, não é na lei, tá? Existe uma construção doutrinária, jurisprudencial, e o próprio mandado de segurança, né, fala que é cabível contra não só atos administrativos, mas também decisórios, né? Mas é bem complicado a impetração de um mandado de segurança para resolver essa questão, sabe? Não, existe, mas são
poucas situações. E uma coisa interessante, é só para perguntar aqui uma coisa. Já que nós estamos parece que é um processo menos complexo, né? Ou seja, é um processo mais simples. Quanto tempo que dura, em média, um processo? Ou seja, se eu estou tirando tudo que eu posso recorrer, que é o que demora muitas vezes, qual que é a média de um processo dura no juizado? Para a gente saber se vale a pena. Pela nossa experiência, vai depender muito do caso concreto. Mas se eu trabalhar com essa simplicidade aí, eu vou te dar um exemplo de uma ação que eu propus tem pouco tempo. Uns 6 meses, sabe? Eu tô falando de fase de conhecimento, tá? Não vou entrar na fase executiva, não. Tá. Mas para ter uma sentença, geralmente uns 6 meses, se não tiver nenhuma audiência de instrução e julgamento e tudo mais, eu consigo aí em 6 meses, com uma audiência de instrução e julgamento, aí vai depender, se o juiz marcar a audiência para o ano que vem. Aí não tem jeito. Mas se, por exemplo, ele marca a audiência de instrução e julgamento rapidinho, então aí a gente também tem... E só uma última pergunta que me correu, o que você quer? Então tá. Estou estouradíssimo. Desculpa, Vinícius. Não, sem problema. Ana, passa aí o seu Instagram para quem quiser te seguir na rede social. Você está sempre ensinando alguma coisa lá na rede social? Isso mesmo, pessoal. @prof.anasalles. Lá tem várias dicas de processo civil, eu estou falando muito sobre os juizados especiais, porque eu estou lançando esse e-book, estou lançando também um curso. O e-book é Juizados Especiais, Teoria e Prática, e estou com um curso, Como Advogar nos Juizados Especiais. É isso aí. Bom. Muito obrigada, viu, gente? Foi um prazer. Nós é que agradecemos. Amei. Nós é que agradecemos você aí pela disponibilidade, né, de vir aqui, estar conosco, né? E eu acho que deu para esclarecer bastante. Fica um gostinho para a próxima, tem mais coisas para a gente falar, quem sabe na próxima vez. Não, mas tem outras coisas de processos que a gente vai precisar de você aqui, Ana. Vamos. Então tá, pessoal, ficamos por aqui. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Até mais.